Alô para todos, Paulo Mubarak falando. Este é o episódio número 106, gravado na sexta-feira, dia 27 de junho de 2025. Pois, há 3 dias atrás, eu fiz um vídeo que teve uma repercussão muito boa sobre as finanças super organizadas do Flamengo, do Clube de Regatas do Flamengo, e um cliente meu, que mora no Rio de Janeiro, carioca, flamenguista, ele disse para mim: Mubarak, faz o vídeo do Flamengo parte 2 e faz uma pesquisa sobre as dívidas dos clubes brasileiros, já que você explicou tecnicamente no episódio número 105 que o presidente do Flamengo, naquela declaração dada recentemente sobre a não necessidade da construção, nesse momento, de um estádio que custaria 3 bilhões e muitos juros, ele disse, esse meu cliente flamenguista, ele disse: eu concordo integralmente, mas eu acho que você poderia fazer um vídeo, parte 2, falando sobre as dívidas dos clubes brasileiros, qual é a origem dessas dívidas, porque é assim, como o Flamengo está no ranking dos endividados no Brasil, e parará, parará. E eu resolvi atendê-lo e fiz uma rápida pesquisa e encontrei em várias fontes dados que devem ser realmente aproximados, porque os clubes brasileiros, eles não são empresas de capital aberto, existe uma certa dificuldade na divulgação dos dados financeiros, mas após pesquisar vários sites, vários números, aqui está o ranking dos clubes mais endividados do Brasil. Em primeiro lugar, o campeão da dívida, não poderia deixar de ser outro, a não ser o Corinthians, que construiu o seu estádio. Ninguém sabe até hoje ao certo a quem pertence esse estádio, pois o Corinthians, e vocês vejam os resultados do Corinthians de campo, como estão mal, e quase 2 bilhões de reais em dívidas. Em segundo lugar, o Atlético Mineiro, que também construiu um estádio, 1,5 bilhão aproximadamente de dívidas. Em terceiro lugar, o Cruzeiro, 981 milhões de dívida. Quarto lugar, o tradicional adversário do Flamengo, mas agora já bem debilitado no Rio de Janeiro, o Vasco da Gama, com 928 milhões de dívida, tem estádio. Em quinto lugar, o São Paulo, que tem um estádio também, com 853 milhões de dívida. Em sexto lugar, o meu Internacional, que tem estádio, com 834 milhões de dívidas. Em sétimo lugar, o Palmeiras, que também tem estádio, com 825 milhões de dívidas. Em nono lugar, o Bahia, com 821 milhões de dívida, também tem estádio. Em décimo lugar, o Santos, 645 milhões de dívidas. Depois vem o Fluminense, olha só, com 638 milhões em dívidas. O Grêmio, meu tradicional adversário aqui do Sul, com 562 milhões de dívida, que também está enrolado até agora após a construção do seu novo estádio. Ninguém sabe ao certo a quem pertence esse estádio. O Red Bull Bragantino, 414 milhões em dívidas. E só então, não existe mais nenhum clube grande depois, o Flamengo, que mais uma vez com 353 milhões de dívida, prova o que eu escrevi, mesmo não sendo flamenguista, sendo apenas um técnico em gestão, um técnico em business, um consultor de negócios, que o Flamengo é bom de bola e bom de finanças. 353 milhões em dívida. Entre os chamados grandes clubes brasileiros, o Flamengo, que, a não ser que alguém me prove o contrário, é o clube mais poderoso das Américas, incluindo América Central, Sul, América do Norte, porque pode haver lá algum clube, o Inter de Miami talvez, com investidores, com muito dinheiro, mais dinheiro que o Flamengo, mas irrelevante no cenário do futebol.
E aí vem, então, novamente a questão do entendimento que os torcedores de futebol e que pessoas profissionais, qualquer pessoa no mundo precisa ter, no mínimo, sobre essa questão de fazer investimentos, de contrair dívidas. Teve uma pessoa, eu não lembro o nome dela, talvez tivesse um pseudônimo, fez um comentário no YouTube, no meu primeiro vídeo, falando que mas esses 3 bilhões não vão ser tomados de uma só vez, então os juros não vão ser tão altos. Bom, com todo o respeito que merece toda pessoa que escreve algum comentário, esse comentário está completamente equivocado e talvez a pessoa que o escreveu nunca tenha feito uma conta financeira sendo corretamente orientado. Por quê? Vamos pegar uma hipótese maluca. Juro zero. O Flamengo contrairia, já tem essa dívida aqui, que é pequena perante a grandeza do clube, mas é uma dívida que não é desprezível. É a melhor das dívidas dos clubes brasileiros, disparadamente, novamente Flamengo campeão, mas é uma dívida em torno de 20%, 22%, 23% da receita do Flamengo, e é esses números que você, seja você quem for, e eu não quero restringir esse assunto ao futebol aí, que o futebol é um tema muito apaixonante, as pessoas prestam muita atenção e através dele se pode ensinar bons conceitos para que as pessoas melhorem as suas vidas. Uma das maneiras de melhorar a vida é melhorar a vida financeira. E quando uma empresa ela passa a dever mais do que 20%, anote, porque lápis e papel na mão, lá vem conhecimento. Quando uma empresa começa a dever mais do que 20% da sua receita líquida, supondo que a receita líquida do Flamengo seja 1,5 bilhão, 1,3 bilhão, 1,4 bilhão, 20% desse valor é em torno de 300 milhões. O Flamengo deve, em princípio, aqui 353 milhões. Então, o Flamengo, que é o clube menos endividado do Brasil, entre os grandões, ele está no limite. Tem uma dívida controlada, tranquilo, mas essa dívida aqui, ele paga aproximadamente, no mínimo, 20%, vamos pegar valores aproximados. E você aí que está me ouvindo, não entre na posição de contestação sem você entender os números. Se é 20%, 19%, 18%, o Flamengo já deve pagar uns 50 milhões, pelo menos, estou pegando por baixo, se fosse 20% era 70 milhões anualmente de juros. Entenda a diferença entre dívida e juros. O Flamengo deve 353. Ele precisa devolver, aí eu não sei as condições em que essa dívida está negociada, ele precisa pagar ao banco ou para quem ele deve esses 353 milhões ao longo de X anos. Mas além destes 353 milhões, ele todo mês paga juros sobre esse valor. E estes juros hoje estão na faixa dos 20%. Ninguém vai emprestar dinheiro para você a 15% de juros ao ano. 15% é a Selic. Os bancos cobram mais. Então, se for 18%, 20%, não importa o númerozinho pequeno, o Flamengo já paga 50, 60, 70 milhões de juros por ano com a atual dívida. E se o Flamengo, em um milagre fantástico, arranjasse 3 bilhões para pagar sem juros, juro zero, Suíça, Luxemburgo, Suécia, Japão, juro zero. O Flamengo deveria, pelo menos, restituir os 3 bilhões. E 3 bilhões, se o Flamengo pagar 100 milhões por ano, e eu explico por que os 100 milhões, o Flamengo levaria 30 anos para pagar a dívida, uma dívida impagável.
E um detalhe, por que os 100 milhões? Porque, gente, anota aí por gentileza, quando você olha para a receita de uma empresa, no caso, Clube de Regatas do Flamengo, e você vê que esta receita é de 1 bilhão e 300, não tome a grandeza da empresa por essa receita. Por quê? Se de um lado um clube como o Flamengo fatura 1 bilhão e 300 por ano, do outro lado não esqueça que ele gasta. E ele deve gastar, vou dar um chute, mas é um chute calibrado, ele deve gastar por ano, no mínimo, 1 bilhão e 100, 1 bilhão e 200, para manter o atual Flamengo, para manter os atuais profissionais que trabalham lá e toda a estrutura física que o Flamengo já tem. Então não adianta dizer, não, mas é 1 bilhão e 300. Sim, mas se gasta 1 bilhão e 200, interessa o que sobra, cara pálida. Se sobram só 100 milhões, e talvez nem isso sobre no Flamengo, estes 100 milhões que sobraram, eles são, você tem que pagar dívidas de juros de 50 milhões, sobrariam quanto? Mais 50 para pagar, por isso que eu falei, se alguém financiasse 3 bilhões para o Flamengo em 30 anos sem juros, não, mas me paga pelo menos 100 por ano. Não dá. Então, novamente, o presidente BAP, que eu não conheço, não sou torcedor do Flamengo, não sou consultor do Flamengo, sou apenas um consultor de business. O presidente do Flamengo, o senhor BAP, ele está 120% correto nas afirmações que fez no vídeo, na entrevista que eu mencionei no Flamengo Parte 1. É inviável. Ah, mas então ele não pode ter um estádio. Alguém me fez uma pergunta muito correta. Mas como é que o Inter tem um estádio, o Grêmio tem um estádio? O Corinthians nem se fala, porque eu nem vou comentar o Corinthians, não faz parte do contexto deste canal comentar aspectos como os do Corinthians. Mas o Palmeiras, como fez o estádio, um detalhe, o Internacional, que é por quem eu mais posso falar, eu já fui vice-presidente administrativo do Internacional, eu sei do que eu estou falando, há muitos anos, construiu o Beira-Rio durante, sei lá, 8 anos, à custa de muita derrota no campo, mas eram outros tempos. Foi há mais de... O Beira-Rio foi inaugurado em 69, faz 56 anos, quase 60 anos atrás, os tempos eram outros, a economia era outra. Hoje, se alguém como o Flamengo, da grandeza do Flamengo, for construir um estádio, o Flamengo precisa buscar um investidor. Este investidor vai construir o estádio e ele vai construir no modelo americano, no modelo canadense, ele vai construir uma arena. E essa arena terá vida própria. Seria um ativo que geraria lucro através do comércio, através de shopping, através de estacionamento, sei lá. Um projeto que construa um investimento onde jogar futebol seja apenas um detalhe. Porque imagina o Grêmio e o Internacional, que não tem os dois juntos nem de perto a grandeza do Flamengo. Os dois juntos devem 4 vezes o que o Flamengo deve. Não tem nem de perto a grandeza do Flamengo. Nos últimos anos simplesmente desapareceram. Um joguinho bom aqui, um títulozinho ali, mas não se compara com a grandeza do Flamengo. E a grandeza do Flamengo baseia-se em 2 pontos. Na sua enorme torcida e no seu futebol. Para que estádio? Já tem o Maracanã, agora quer fazer um investimento? Traz um investidor e transforma um investimento onde o futebol seja apenas um detalhe. Vocês imaginem agora durante o Campeonato Mundial de Clubes, onde o Flamengo está, e essa turma toda, São Paulo, Inter, Grêmio, que tem estádio não estão,
porque não tem o time que o Flamengo tem, nem de perto. Essa turma aí do Grêmio, do Inter, eles estão passando um mês com aqueles monstrengos, gerando custos todo santo dia. Quanto custa a manutenção de um estádio como o Beira-Rio? Eu me lembro, eu fui vice-presidente do Internacional em 2001. A manutenção do Beira-Rio, a manutenção diária do Beira-Rio, há 24 anos atrás, a manutenção diária. Amanheceu o dia, você já gasta aquele valor para substituir lâmpada, consertar buraco, consertar cano, não sei o que, vestiário de jogador, custava em torno de 20, 30 mil reais por dia. Faça sol, faça chuva, há 20 e poucos anos atrás. Quanto é esse valor hoje? Por isso é que esses clubes são absolutamente endividados. Porto Alegre, por exemplo, não tem porte para ter dois estádios como o Grêmio e o Internacional têm. Em Milão, o Inter de Milão e o Milan, eles dividem o mesmo estádio. E até um aspecto curioso, como existe uma puta rivalidade, quando eles vão jogar cada um no mesmo estádio, eles trocam o nome do estádio. A rivalidade é bonita, mas a cegueira financeira é horrível. Um outro detalhe, como é que o Flamengo chegou nisso? Ser o clube mais poderoso da América com uma dívida tão baixa. Por ter caras lá, eu imagino, numa nova gestão, tantos outros que vieram antes e agora o senhor BAP, que pensam com a cabeça no lugar. Porque pensa bem, um cara desses não é dono do Flamengo. Constrói o estádio, grandeza, bota seu nome e depois deixa o clube em frangalhos. Esse é o legado? Então o Flamengo certamente conseguiu essa situação muito boa sem abdicar de ser campeão, sem abdicar de ser o melhor time do Brasil nos últimos anos. Né? O Palmeiras vem junto em segundo, e o Palmeiras também tem uma administração profissional. O Palmeiras tem um dono, que é a Crefisa. 353 milhões de dívida. Campeão da dívida, também campeão da dívida, mas campeão da dívida abaixo, porque o campeão da porcaria da dívida é o glorioso Corinthians. Esses dias eu li algo dizendo que queriam colocar no Campeonato Brasileiro uma regra de fair play. Sabe o que é uma regra de fair play? Uma regra de fair play é uma regra criada para vagabundos, para preguiçosos. É você limitar o poderio econômico de um ou dois clubes para que eles não ganhem tudo. Isso é, minha opinião, isso é completamente errado. Se a diretoria do Flamengo, se a diretoria do Palmeiras tiveram muito mais competência que as diretorias de Grêmio, Inter e não sei mais o que ao longo dos anos, que eles tenham jogadores espetaculares e ganhem tudo. Os outros que tenham vergonha na cara e consertem suas dívidas. Dívida, gente, arrebenta seja lá o que for. Mais um ponto. Você entendeu? Resumindo, um clube que fatura, ou uma empresa que fatura 1 bilhão e 300, ela não pode ter juros e principal da dívida que excedam 50, 60, 70 milhões ano. Não adiantaria financiar com juros zero. Conclusão desta sexta. O que você deve aproveitar deste ensinamento do Clube de Regatas do Flamengo para sua vida pessoal e principalmente para as empresas? Qual é o plano de ação oferecido pelo episódio número 106? Tenha controle absoluto da sua dívida. Saiba que a sua dívida não pode ultrapassar 20% da sua receita líquida. Saiba calcular a geração de caixa operacional, que não é um número contábil, é um número bancário. Saiba que além de pagar a dívida, a geração de caixa operacional tem que pagar investimentos, que nós nem falamos, investimentos em jogadores, por exemplo.
É bacana ver todo ano chegando no Flamengo essa miríade de craques que chega. Agora, como paga isso? Como paga isso? São investimentos que o Flamengo faz. E qualquer empresa faz. Novamente, faça um plano para divulgar e implantar de forma ampla, de forma irrestrita, de forma geral, ampla, geral e irrestrita na sua empresa, assim como o Flamengo fez, inteligência financeira. E inteligência financeira, meus amigos, não é ficar apenas olhando para a receita. Muita gente pode ter receita muito grande e estar absolutamente quebrado, porque não sobra caixa. E se não gera caixa, está errado. Paulo Mubarak gravou o episódio número 106, em 27 de junho de 2025.